Amém? Que Deus possa continuar abençoando os irmãos poderosamente, em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre viver a nossa vida guiada pelo Espírito Santo. Ontem nós falamos um pouco mais sobre fortalecimento espiritual. Amém? Hoje nós vamos estar falando, ainda dentro de fortalecimento espiritual, nós vamos estar falando sobre amor e pureza. Amém? Tanto o amor quanto a pureza, elas são ordenadas por Deus. Deus exige de nós amor e pureza. Deus exige isso de nós. Amém? Deus exige tanto de mim quanto de você nós apresentarmos para Ele a nossa vida pura, o nosso amor ao próximo e a nós mesmos também puros. Por quê? Toda a nossa vida, irmão, está contaminada pelo pecado. Amém? Tudo que nós fazemos, no livro de Isaías fala que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, porque tudo em nós está contaminado. Mas graças a Deus que nós somos participantes da natureza divina. Agora temos, em nome de Jesus, pelo poder que há em Cristo Jesus, as condições espirituais, amém? As condições espirituais de manter uma vida em amor e em pureza. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos. Carta de Paulo aos cristãos judeus que viviam em Roma. Capítulo 13, Romanos 13, versículo 8. Em algumas Bíblias tem um título: Amor ao próximo e pureza. Fala do amor ao próximo, vigilância e pureza. Nós vamos falar só de amor ao próximo e pureza. Vigilância nós vamos falar depois em uma outra oportunidade, se Deus permitir. Amém? Então o versículo 8 vai dizer assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpre a lei. Quem ama cumpre a lei. Espera aí. No Antigo Testamento, 613 leis. No Novo, 1050. Não precisa de guardar esse tanto de mandamento. Não precisa. Se você guardar dois, porque não tem como guardar um sem guardar o outro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento. O segundo é semelhante. Semelhante é igual, é conforme, da mesma forma ao primeiro. Amarás o teu próximo de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força, como a ti mesmo. Olha para você ver o
tanto que às vezes nós afrontamos o nosso Deus. Só em 2 mandamentos, imagina o resto. Apesar que se tropeça em um, tropeça em todos. O crente não deve deixar de pagar as dívidas. Existe um artigo na Lei de Defesa do Consumidor, que fala que se a dívida passar de 5 anos, a empresa para quem a pessoa está devendo não pode mais fazer cobranças. Pela lei, a empresa tem que dar baixa naquela dívida. Por isso que as pessoas falam assim, depois de 5 anos, a dívida caduca, o nome tem que sair do SPC, do Serasa. Por isso que as pessoas falam isso. É por causa dessa lei, ela realmente existe. Aí, a pessoa sabendo dessa lei, vai lá e compra, com a intenção de não pagar. Irmãos, isso é pecado. A má intenção é que gera o pecado. A Bíblia fala em Marcos 8, que é do interior do coração que nascem os maus intentos, ou a má intenção. O primeiro é o mau pensamento, é pensar mal sobre qualquer tipo de assunto, não importa qual. Maus pensamentos é ter má intenção em todas as coisas que às vezes a pessoa não pode ter. Amém? É pecado fazer isso. É errado. Fazer dívida sabendo que não tem condição de pagar. Isso não significa que é proibido tomar emprestado do próximo em caso de necessidades graves. Claro que se você tem uma necessidade de uma morte, de uma saúde, não é errado você ir no banco, pegar um empréstimo com uma pessoa, mas explica. Se você não tem condição de pagar, você explica, eu estou pegando emprestado, mas não tenho condição de pagar. Se a pessoa te der, te deu voluntariamente. Amém? Por outro lado, a palavra de Deus reprova o ato de contrair dívidas por coisas desnecessárias, bem como ficar indiferente quanto ao resgate das mesmas. A única dívida que nunca quitamos é a de amar uns aos outros. Não existe desculpa para falar que não sabia. O amor que o apóstolo Paulo está falando, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vós devais, com que vós ameis uns aos outros. Mas não é da nossa forma que nós pensamos que devemos amar. Não é da nossa maneira, da nossa conotação. Nós vamos ver que existe uma ordem de amor, ou uma ordem de como amar. Livro de João, capítulo 13. Jesus fala assim. Daqui a pouco eu leio o versículo. Espera um pouquinho. Jesus fala assim: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Tudo que Deus falou através de Moisés ainda está valendo. São 10 mandamentos que as pessoas consideram, tudo bem.
Então eu vou dar mais um. Aí no versículo 34 ele fala assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Às vezes o crente, ele quer ser reconhecido de várias formas. Mas uma coisa que nós devemos nos preocupar é em ser discípulo verdadeiro de Jesus. Ser discípulo verdadeiro. Porque ser seguidor de Jesus é fácil demais. Agora eu quero ver ser discípulo. Porque amar, aí eu amo. O amor de Jesus, irmão, é sacrificial. É porque Deus não vai fazer isso. Mas se fizesse, a ponto de pedir alguém, crente, que fala que é crente, não vou falar para dividir o salário não, para dar uma cesta básica mensal para um irmão, ele vai chiar, ele vai achar ruim. Ele vai falar que Deus não falou nada disso, que o irmão tá querendo aproveitar porque ele ganha bem. A Bíblia fala que nós não devemos amar de palavras, não amar com fingimento. Que a nossa fé não tem que ser fingida. Ou é ou não é. Jesus, ele deu gosto a uma água. Ela deixou de ser água para ser vinho. Ou a pessoa é serva de Deus, ou ela não é. Ou ela é sal e luz, ou ela é trevas e insípido. Porque meia boca não serve. Ou ama ao evangelho, a palavra de Deus, ama a Deus, ou serve ou não serve. Então só vai ser reconhecido como discípulo quem realmente ama, igual Jesus amou. E eu não estou inventando não, está escrito aí: eu vos dou um novo mandamento, que vós ameis uns aos outros como eu amei a vós. No livro de João 17, o João, o apóstolo que escreveu, é bem categórico. Ele fala: ele os amou até o fim e ninguém se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir o que estava escrito. Mesmo assim, se Judas tivesse ido até Jesus e falado para Jesus o que ele falou para os fariseus: pequei traindo sangue inocente, eu tenho certeza absoluta, pelas palavras do próprio Jesus, que não veio para condenar o mundo, mas para salvar, Judas teria sido perdoado. Porque é impossível que Deus minta.
Mas Judas não buscou arrependimento com Jesus, buscou arrependimento com os fariseus. Caso diferente do de Pedro. Pedro chorou amargamente de arrependimento. Amém? Então, o cristão é exortado a amar de modo especial a todos os cristãos verdadeiros, que sejam membros da igreja e da sua persuasão teológica, quer aos cristãos verdadeiros. Amém? Nós somos conclamados a amar, né, os nossos irmãos em Cristo e as demais pessoas. Porque Jesus ele fala assim: se você ama somente a quem te ama, você não tem galardão nenhum. Então, nós somos conclamados a amar todas as pessoas, especialmente, claro, nós vamos chegar lá aos inimigos, aos perseguidores, os caluniadores. Amém? Nós vamos chegar lá ainda. Isso significa que o crente deve saber distinguir os cristãos verdadeiros daqueles cuja confissão de fé é falsa. Ou seja, nós temos que saber distinguir uma pessoa da outra, mas em questões de amor, não. Se a pessoa ensina doutrinas falsas, você tem que saber que ele é paroleiro, ele é o tipo de pessoa que você tem que manter distância dele, não deixá-lo de amar, orando para que Deus venha abrir os olhos e o entendimento dele. Amém? Isso significa que quem possui a fé viva em Jesus é leal à palavra inspirada, é inerente de espírito, em nossos tempos, é meio irmão de Cristo e merece amor, consideração e apoio especial. Amar a todos, inclusive os que não pertencem ao corpo de Cristo, não significa transgredir ou acomodar, mas especialmente no caso de diferentes doutrinas. Também não significa querer promover união denominacional, ou seja, tem gente que fala assim: eu amo, mas ele ama somente as pessoas da igreja dele. Topa com outra pessoa que é de outro ministério, nem olha. Irmãos, isso é hipocrisia. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é fé, gozo no Espírito Santo. O reino de Deus é composto do corpo de Cristo, não de placas de igreja. Amém? Nós devemos ter amor sacrificial por todos, inclusive aqueles que estão sendo enganados pelo diabo. Nós temos que amar essas pessoas mais e mais, para mostrar para ela que o caminho que ela está seguindo não é o caminho verdadeiro, mas levar essa pessoa com o espírito de mansidão. Amém? Conhecereis que sois meus discípulos. O amor, que aqui é traduzido da palavra ágape, que é o amor máximo, deve ser a marca distinta dos seguidores de Cristo. Então, ter o amor de Cristo é uma marca do discípulo. Amém? Este amor é, em suma, um amor abnegado e sacrificial, que visa ao bem do próximo, não ao nosso bem-estar. O meu amor, eu tenho que abrir mão do meu bem-estar para o bem-estar do meu irmão, ou
da pessoa que está precisando da minha compaixão. Amém? Os cristãos devem ajudar uns aos outros nas provações, evitar ferir, e negar, e ajudar outros a negar a si mesmo, para promover o mútuo bem-estar do corpo de Cristo. Livro de Colossenses 2. O apóstolo Paulo fala: cada um busque o bem do próximo, que cada um se considere submissos uns aos outros. Irmãos, a pior coisa que tem é um local onde você sai para adorar a Deus, sai para servir a Deus, e você encontra um ambiente totalmente contrário ao da Escritura Sagrada. Você já encontra um ambiente totalmente dominado pela carne humana. Não tem mais a presença de Deus. O Espírito Santo não opera mais. Você não ouve mais a voz de Deus. Jesus, ele fala no livro de Mateus 24:11, que por se multiplicar a iniquidade, o amor esfria. Nós podemos inverter esse versículo. Por multiplicar-se o amor, a iniquidade esfria. Nós temos que procurar viver de maneira que a ganância e o hedonismo perdem o equilíbrio. Ou seja, vai se desequilibrando. O hedonismo, a ganância vai morrendo conforme o amor vai crescendo. Conforme a nossa pureza vai crescendo. Porque quanto mais nós procuramos ser santos, quanto mais nós procuramos ter uma vida de comunhão com Deus, o nosso egocentrismo, o de achar que nós somos autossuficientes, vai morrendo, e a partir desse momento nós passamos a ser pobres de espírito. E uma pessoa pobre de espírito, ele recebe a ajuda do Senhor. Davi era o tipo do homem que todos nós deveríamos seguir os bons exemplos de Davi, porque Davi teve maus exemplos. Mas os bons exemplos de Davi nós devíamos seguir. Davi, no Salmo 40, ele fala assim, esperei com paciência no Senhor. Essa palavra paciência, ela pode ser conotada de várias formas. Uma delas é buscar a pureza. É buscar a vontade de Deus e não a minha. É andar no caminho de Deus e não no meu. O amor de Cristo é que causa comunhão. O auge da nossa perfeição diante de Deus é amar. Está lá em Colossenses 3,13. Revestido o amor, que é o vínculo de perfeição. Quando uma corrente vai ser junçada à outra, aquela parte da emenda da corrente, eles chamam de vínculo, eles soldam a ponta da corrente aqui, ó. Aí eles dobram a corrente fica dobrada, quando eles vão colocar outra, essa parte aqui tem que ser soldado. Isso é vínculo. E na nossa vida como cristãos, quando isso acontece, o vínculo da perfeição, aí nós conseguimos andar em amor e em pureza. Mas é o amor sacrificial, o amor que Jesus nos ensinou. Porque eu disse no início, tudo em nós, inclusive o nosso amor, está contaminado. Amém?
ordem rigorosa para ser filho de Deus. Para ser filho de Deus, nós temos 4 mandamentos. Se não fizer, está longe de ser filho de Deus. Mateus 5, 43 até o 45. Quem estiver acompanhando, quiser anotar, Mateus 5, 43, 45. Ouviste o que foi dito? Todas as vezes que você lê na Bíblia, isso foi dito, quer dizer que não está escrito em lugar nenhum. Os escribas, os fariseus e os anciãos do povo interpretou desta forma: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Está lá em Levítico 24. Eu, porém, vos digo, isso é Jesus falando, amai a vossos inimigos. Se tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Bendizei os que vos maldizem. Bendizer é abençoar. Romanos 13, 12. É para abençoar, não para amaldiçoar, é para abençoar. Fazer o bem ao que vos odeia. E orar pelos que vos maltrata. Em outras traduções, orar pelos que vos perseguem. Para que sejais, é porque ainda não é. Porque a pessoa só vai conseguir fazer isso se ela estiver cheia do Espírito Santo. Pela capacidade humana não faz. Filhos do Pai que está nos céus. Livro de Romanos 8, 14. Os guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Humanamente falando, ninguém consegue fazer isso aqui. Mas se entregar a vida ao Senhor, vai conseguir cumprir todos os 4 mandamentos. Todos os 4 conseguem, sendo guiados pelo Espírito Santo. Sendo guiado pelo amor e pela pureza que Deus nos ordena. Amém? Que Deus possa abençoar vocês poderosamente, em nome de Jesus.